Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar a vocês como registrar um credenciamento, tá? Como exemplo, um credenciamento de clínicas médicas ou de laboratórios, de exames laboratoriais de laboratórios, ou um credenciamento de para agricultura familiar, algo do tipo, tá? Um exemplo. Bom, primeiramente, cadastro meu processo licitatório na aba Enquadramento. Eu vou definir a modalidade como dispensa ou uma inexigibilidade e vou marcar chamamento público, tá? É importante essas duas opções. Na aba Enquadramento, marcar chamamento público e dispensa ou uma inexigibilidade, ok? Bom, feito isso, eu tenho esse meu processo licitatório que ele já está encerrado. Se você clicar em fase atual, ele vai falar, olha, licitação encerrada. Ele inclusive está pronto para poder gerar pedidos. Se eu vier aqui, inserir, ele permite eu gerar os pedidos. Porém, na hora que eu credenciei, eu coloquei aqui 4 empresas diferentes, tá? Empresas de hortifruti granjeiro, tá? Isso é um exemplo. Então, 4 empresas, cada um com sua proposta. Lógico que as propostas em valores no mesmo valor. Se você abrir cada um deles, todas com o mesmo valor. Valor 4, 5, 6, 7. Isso é tudo um exemplo, tá, pessoal? Segundo fornecedor, todo o mesmo valor, 4, 5, 6, 7. Bom, encerrei e liberei para pedido. Então, se eu vier aqui gerar pedido, tá? Lógico que quando eu encerrei, o sistema definiu um ganhador, sem problema algum. Tá aqui, ó, ganhador, Mercearia do Mané. Não há problema. Quando eu for gerar pedido, inserir, criar novo por licitação, para empenho, vou colocar o processo licitatório, selecionar, visualizar itens. O sistema aqui vai me trazer todos os 4 fornecedores credenciados. Então, seleciono o primeiro ou selecionar aqui o segundo. Pesquisar, tem todos os itens. O sistema vai permitir que eu gere o pedido do item que eu quiser, tá? Posso selecionar aqui os itens que eu desejar, gerar pedido para esse. Posso selecionar depois, no outro pedido, um outro fornecedor qualquer. Selecionar também o mesmo item e estar gerando pedido. Lembrando que, um detalhe importante, eu não defini uma cota para cada fornecedor. O que seria essa cota? Um exemplo, o alface crespa, eu preciso de uma quantidade de 80. São 4 fornecedores. Eu não defini quanto cada fornecedor vai me entregar, ok? Lá nas cotas, no credenciamento, aliás, onde ele lançou a proposta escrita, vou pegar o primeiro fornecedor. Ele até definiu a cota, a quantidade que ele consegue me fornecer. Um exemplo. Ele falou, olha, dos 80 eu consigo te fornecer 50. Dos 150 eu consigo fornecer os 150. Dos 300, 300. E assim vai. De 80 só consigo fornecer 10. Isso ele apenas mencionou. Não quer dizer que ele vá fornecer essa quantidade. Caso você queira definir uma cota para cada fornecedor, você vem no botão mais, cota de fornecimento, maximizar a tela para melhor visualizar. Então, o sistema apresenta aqui um exemplo. Vamos adequar cota. O alface. O alface crespa, temos os 4 fornecedores. Eu posso vir aqui a quantidade que eu necessito. Eu posso vir aqui e definir a quantidade de cota para cada um. Por exemplo, eu posso falar que o primeiro fornecedor são 80, 4 fornecedores. Eu posso falar, olha, o primeiro vai fornecer 20, o segundo 20, o terceiro 20, o quarto 20.
Perfeito, 80. Poderia vir aqui e falar, olha, o primeiro vai fornecer 40, o segundo vai fornecer 10, o terceiro 10, outro 20, e os 80. Poderia, isso é de forma que vocês determinarem. Por exemplo, pode ser que o mercearia do Mané não consiga fornecer os 80, ele consegue fornecer só 50. Então falei, você vai fornecer tudo. O outro consegue fornecer só também 50. Não posso falar 50 desse e 50 desse, porque já ultrapassou a minha quantidade. A soma de cota deles tem que atingir a minha quantidade. Não pode ultrapassar, porque o sistema não vai deixar você gerar mais pedidos do que você precisa. Então o sistema vai bloquear para que gere pedido, por exemplo, de 50 desse fornecedor. Dos 80 ele fornece só 10 para esse, e assim vai. Caso você não informe nada, o sistema permite eu simplesmente gerar pedido total desse, ou total desse, ou total desse, ou total desse. Ou eu gero um tanto de pedido com a quantidade que eu desejar desse, que não seja superior a 80, um outro tanto desse, um outro tanto desse. Na hora que eu for gerar desse, vamos supor que eu já usei 40, 20, 20. Já não tem mais nada. Se eu for gerar pedido desse, o sistema não vai permitir. Ok? Então, caso você queira definir uma cota, é aqui que você vai definir. Não na proposta escrita. Na proposta escrita é apenas o fornecedor mencionando quanto ele é capaz de fornecer. Ele simplesmente fala, olha, eu sou capaz de fornecer X. Mas pode ser que a quantidade de licitantes que tenha presente, que possa fornecer os itens, ultrapasse até a quantidade que ele forneça. Então, por isso, não dá para definir ali. A definição é aqui nessa tela. Bom, vamos pensar no segundo caso, onde há necessidade, no meio do caminho, esse processo licitatório está em aberto, é um credenciamento, eu queira credenciar novos licitantes. Eu venho aqui em fases, proponentes credenciamento, botão, você veja que já tem 4 credenciados. Botão inserir, processo licitatório já está encerrado. Eu já gerei pedidos. Então, esta licitação já está encerrada. Deseja incluir um novo credenciamento após o encerramento? Se eu colocar que sim, o sistema permite aqui. Eu pesquisar e colocar um novo licitante. O sistema está apenas acusando que eu já utilizei esse número de CPF, mas como é um teste, um exemplo, não há problema. Coloquei um documento de identidade qualquer. Confirmei. O sistema avisa. A tela de proposta será aberta para que você ajuste os itens para o proponente, que acabou de ser credenciado. Então é necessário que, nessa tela, eu defina os valores. Ok? Eu tenho que entrar aqui e definir os valores, assim como o limite de cota. Então, o valor, esse é meu valor padrão, mas supõe que esse fornecedor não tem espinafre, não tem feijão, não tem, tá aqui no meio misturado um fluido de freio, tá? Mas isso é um exemplo. Então, eu não vou colocar os valores, eu posso zerar e desclassificar o item para ele, ok? Assim como o limite que ele é capaz de fornecer. Por exemplo, para o padrão, o sistema trouxe todo o limite. 80, 150, 50, 80. Vamos supor que o fornecedor não consiga fornecer os 80. Olha, eu só forneço 10, ou forneço 40, ou forneço 50. Você vai vir aqui e colocar a quantidade. Ele consegue fornecer. E salvar. Perfeito. Credenciado, mais um fornecedor. Se eu for lá na tela de pedido, localizar o processo licitatório 39,
por licitação para empenho. Veja que apareceu esse quinto fornecedor, o Silva e Silva, no qual eu posso estar gerando pedido para ele também. Detalhe: se você definiu cota, é obrigatório que venha no processo licitatório, botão mais, cota de fornecimento, e ajuste a cota de fornecimento para esse fornecedor também. Então veja, são 80, mas eu tenho 5 fornecedores. Eu preciso dividir esse 80 entre os 5 fornecedores. Entre esse, uma quantidade, esse, por exemplo, 10, mais 10, mais 10, 30, mais 10, 40. E coloco mais 40 para esse fornecedor. Deu os 80. Então eu tenho que ratear essa quantidade entre todos, mesmo se você já tiver gerado pedido. Aí temos um detalhe. Imagina que eu esqueci de definir as cotas, gerei pedido e venho aqui, quero definir agora a cota para cada um. Vamos pensar que o fornecedor Mercearia do Mané, eu já gerei pedido de 50, tá? Uma quantidade de 50. Eu não posso vir aqui na cota e falar menos de 50. Eu tenho que falar 50, 51, 2, 60, 70, até a quantidade máxima que eu preciso, mas não posso falar menor. Então, venho aqui e defino, por exemplo, 50. E o restante que sobrar entre os demais. Assim é válido. Para esse, vamos supor, aqui eu já gerei 20 de pedido, 20 de pedido, 20 de pedido, já deu 60. Então, eu não posso colocar menos que 20 para cada um desses na cota. Eu tenho que colocar de 20 para cima, desde que soma da minha cota não ultrapasse a minha necessidade. Ok? Bom, espero que esse vídeo ajude vocês no dia a dia e até a próxima.